Vamos lá, né? Acabar isso aqui que já fomos tempo demais. Pessoal, quando eu falo nos deveres específicos do poder público em relação ao meio ambiente, e quando você vê lá isso lá no seu edital, na verdade eu caio nos parágrafos. É o mesmo artigo 225. Então, outro dia caiu isso aqui numa prova federal, né? Porque o nosso Gomes Canotilho o Gomes Canotilho, pessoal, a gente lê ele sempre no constitucional, sabe? Mas ele é um excelente ambientalista, ele escreve sobre o tema, viu? Então, ele sempre, quando ele escreve, e muitas vezes, no ambiental. O senhor Gomes Canotilho, ele fala que tem algumas constituições que ele chama de Constituição dirigente, ele usa esse termo. E caiu isso num concurso do Ministério Público Federal. O que é a Constituição dirigente? É aquela que não deixa margem, muitas vezes, para o administrador. Então, ela vem e impõe obrigações. E aí você não tem mais uma atividade discricionária, você tem atividade vinculada. A nossa Constituição, no artigo 225, ela faz isso. Porque ela vem no parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 1º. Ela fala assim, ó. Compete ao poder público para assegurar a efetividade do direito, incumbe ao poder público, preservar e restaurar os processos ecológicos. 2. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético no país. Por isso que soltou lá a lei correspondente, a 11.105/2015. Né? Anote aí para dar uma olhadinha essa lei. A 11.105/2015. Deixa eu só confirmar se estou falando certo. Isso, lei de biossegurança. Aí ela vem no inciso 3º. Cabe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Então, o parágrafo 1º, ele tem inciso 1º, 2º, o 3º cai toda hora na prova, que são os espaços territoriais especialmente protegidos. Então, ela não fala que o poder público pode criar, ela determina que crie. Aqui estão as unidades de conservação. Aí vem o inciso 4º e diz: cabe ao poder público exigir, toda vez que a obra for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, e a rima. Tudo isso nós vamos estudar agora na sequência. Mas veja, a Constituição manda exigir. É a Constituição que escreve isso. Então, 225, inciso 4º, parágrafo 1º, inciso 4º. Cabe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalar uma obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Nós vamos estudar isso aqui daqui 2 aulas, o tal do EIA-RIMA. Bom, então, o que eu quero que você leia? Eu quero que você leia os 7 incisos do parágrafo 1º, que eles copiam na sua prova. São chamados deveres específicos do poder público em relação ao meio ambiente. São obrigações ditadas pela Constituição. Aí vem o parágrafo 2º e diz o seguinte, ó, vamos ler o parágrafo 2º. Ele diz assim: cabe ao poder público, 2, exigir daquele que explora recursos minerais a obrigação de recuperar o meio ambiente de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público. Então, aqui, pessoal, nós dizemos que cabe a apresentação do PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada, ou seja, quem explora recursos minerais é obrigado a apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada para recuperar a área que ele está explorando. Você fala, mas não era assim? Então, explicando por que a Constituição colocou. Quando eu cheguei ali em Bragança Paulista, que eu comecei ali, eu já era promotor no meio ambiente, ali em Bragança, que fica 20 quilômetros da divisa com Minas, você já tem alguma exploração de recursos minerais, já começa ali, né? É uma área mais montanhosa e tal. Então a gente pegava algumas empresas que tinham autorização de lavra de 40 a 50 anos. Você chegava lá, estava tudo destruído. E como tinham sido autorizações concedidas antes, cheguei ali em 93, né? O sujeito falava assim, eu não tenho obrigação de recuperar. Ah, não tem? Olha a Constituição. Por isso que ela veio
e determinou que todo aquele que explora recursos minerais tinha que recuperar a área. Então, foi com base na Constituição, principalmente, que nós fomos exigindo dos empreendedores durante as autorizações, porque agora eles se ferraram. Porque agora ele chega e ele fala, eu quero estender a minha licença, a minha autorização. Ah, é? Ou você arruma tudo ou não tem. Então agora ficou mais fácil, mas isso aqui lembra 88. Porque 88 não tinha um comando dessa natureza, e o comando veio para isto, para exigir que no meio do caminho eu pudesse, então, olha, ou você tem a obrigação de recuperar. Então a gente passava nos anos 80, 85 e tal, passava por mineradoras, tinha aquele buraco lá no, né, tinha uma elevação, um morro lá, e tinha um buraco, onde o cara estava explorando, né, esse buraco a gente chama de cava. E o sujeito largava aquilo lá, rapaz, né? E a partir de 88, eles passaram a ser obrigados a apresentar um plano de recuperação da área degradada. Você fala, mas isso deveria ser extensivo para o Brasil inteiro. Então, fazer o quê, né? A gente ainda vê áreas no Brasil que isso aí parece que não existe. Esse pedaço aqui da Constituição foi rasgado, né? Porque a gente vê exploração de recursos minerais que praticamente destroem um rio onde está havendo a exploração, infelizmente. Mas a lei está aqui, né? Aí vem o parágrafo 3º e fala de responsabilidade, pessoal. Veja que a responsabilidade no meio ambiente ela é muito forte, porque o parágrafo 3º diz que nós temos que responsabilizar o infrator no plano administrativo, penal e civil. E existem situações em que isso acontece? Sim. E dá bis in idem? Não, a Constituição está dizendo. Então veja que a Constituição, isso aqui também nós vamos estudar lá na frente, quando nós falarmos em responsabilidade. Por isso que eu não quero ir muito a fundo agora, que não é a hora da gente estudar a fundo isso aqui. Só estou colocando para você que uma base constitucional ela é forte. Então lá na frente, a gente vai mostrar para você, olha, está vendo isso aqui? Ó, isso aqui tem base constitucional. A responsabilização administrativa, civil, penal, de forma acumulativa. Outra coisa, né, o parágrafo 4º, ele protege os grandes biomas nacionais. O parágrafo 4º transforma em patrimônio nacional, veja o que está escrito aí no parágrafo 4º, pessoal. Então, ele diz aí, ó, artigo 225, parágrafo 4º, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. Então, outro dia chegaram lá no Supremo dizendo, olha, eu tenho uma fazenda no Pantanal Mato Grossense e já que, você imagina que o sujeito, então, ele foi subindo e chegou ao Supremo. Já que agora é patrimônio nacional, ninguém me indeniza. Então, mas aí, eles decidiram a questão muito facilmente, né? Falar que o Pantanal é um patrimônio nacional não significa que as áreas se tornaram públicas. Ah, mas está escrito aqui, ó, que a sua utilização será feita na forma da lei, dentro de condições que asseguram a preservação do meio ambiente. Lógico, o que nós fizemos na Constituição, nós estabelecemos que os grandes biomas nacionais são patrimônio nacional e que eu preciso da edição de leis especiais para preservar de maneira especial. Mas não que eu transformei isso em áreas públicas. Então, na verdade, pessoal, quem tem uma área dentro do Pantanal Mato Grossense continua com uma fazenda dentro do Pantanal Mato Grossense. Você fala, mas cadê a legislação protetiva? Então, pessoal, esse é o problema, nós não temos. Hoje nós temos uma legislação protetiva do bioma Mata Atlântica, nós já temos, né? É a 11.42806. Então nós temos hoje já legislação, cai bastante em provas do Brasil. Deixa eu só confirmar o número da lei, né? Isto. 11.42806 protege a vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Então, se você pegar essa lei, você vai ver que tem uma série de situações que você não tem normalmente em outras áreas. Só que nós teríamos que fazer uma legislação protegendo o Pantanal de maneira específica. Nós ainda não temos isso. E ontem ainda, né, que eu vinha dar aula para você, existe uma PEC 504/2010, que está pronta para ser votada. Anote aí para acompanhar. Essa PEC, ela tem por objetivo acrescentar a Caatinga e o Cerrado
Mas aí eu vou perguntar, como é que eu vou colocar o cerrado se o cerrado acabou no Brasil? Me diga, proteger o quê? Se a fronteira agrícola se expandiu e acabou com o cerrado brasileiro praticamente. Me diga. Isso aqui já não era para ter sido feito lá atrás? Então, para quem conhece, é que você não lê sobre tudo isso, né? Mas outro dia eu estava lendo que as áreas agricultáveis, inclusive do cerrado, 80% estão praticamente mortas. Tem que fazer recuperação do solo. Cadê dinheiro para isso? Estou falando 80, mas acho que chega a 90. Então, na verdade, nós usamos todo o cerrado, só que nós extraímos o solo, o pouco que ele tinha, não é um solo tão rico, você sabe disso. Precisaria agora, mas gente, é um tamanho tão enorme, que você não tem ideia. Então nós devastamos a natureza, esgotamos o pouco que tinha e agora precisa corrigir o solo. Cadê dinheiro para isso? Nós estamos num país de carência. Coloque, procura na tua casa, põe lá no Google, Cerrado e falar de hoje, qual é a situação da terra do Cerrado. Outro dia eu estava vendo no Globo Repórter, me encantei, né, com um trabalho feito por um paranaense. Na verdade, ele é ucraniano e ele trabalha na Embrapa do Paraná. Falei, qualquer dia eu vou lá. Achei encantador. Ele tem um trabalho que ele mostra que você recupera o meio ambiente apenas com rotação na área. Espetacular. Então, ele mostra que com 6, 7 anos de rotação bem feita, aí ele abriu um buraco, ele mostra onde não tem a rotação, você tem uma penetração da vegetação, raízes e tal, desse tamanho. Onde ele fez a penetração tem 2, 3 metros. É impressionante. Que espetacular. Só que nós precisamos ensinar o povo a fazer isso. Então você pode fazer rotação. Gado, depois tem que rodar. Aí você tem que pôr plantações, aí tem umas plantações lacerta, milho e tal. Então você tem que fazer essa rotação de cultura e pode pôr floresta. Esse trabalho feito você recupera naturalmente a área, é um espetáculo. Eu falei, puxa, eu preciso ter um tempo para ir lá e ver ao vivo isso aí. Isso aí tem que ser uma obrigação no país, recuperar as áreas, porque na verdade nós estamos esgotando o planeta. Precisa de lei protetiva. Então eu pergunto, eu vou então incluir o cerrado e a caatinga. A hora que eu colocar a caatinga, vai precisar de pouco ou muito dinheiro para consertar aquele ecossistema? E aí, como é que faz? Por isso que acho que eles não colocam. Porque quando você coloca, começa a pressão. Escuta, isso aqui não precisa de proteção especial? Cadê? É igual o Pantanal. Você precisa agir, porque daqui 30, 40, 50 anos, talvez não tenhamos essa coisa espetacular que temos lá. Mas então fica aí, né? Você que vai ter a caneta na mão, já falei que cor tem que ser a sua caneta. Então saiba disso. Leia então com carinho tudo isso aí. Tutela administrativa. Bem, pessoal, como eu falei para você, né? Até os anos 80 eu não tive uma proteção ambiental sistêmica. Lembra que eu comecei a aula falando isso para você? Até 1980 eu não tive uma proteção ambiental sistêmica, direcionada, conjugada. Eu não tive um sistema de proteção até que vem a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, a lei que instaura essa proteção em nível nacional instaurou a Política Nacional de Meio Ambiente, é a Lei 6938/81, chamada exatamente de Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Na sua prova vinha assim, LPNMA. Então, esta lei é a que traz um modelo federal para a proteção ambiental e, como eu acabei de dizer para você, cabe à União editar normas de caráter geral. É ela que é o modelo para os estados e municípios. Então, pontos aqui que eu queria chamar a atenção. Objetivos específicos, vamos colocar para você, objetivos gerais específicos, primeiro gerais. Os objetivos gerais dessa lei estão no artigo 2º caput. Os objetivos específicos estão no artigo 4º, incisos 1º
a 7º. Os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente estão no artigo 2º, incisos 1º a 9. Vamos parar por aqui para que a gente possa evoluir. Isso aqui não cai muito. Pode colocar aí, né? Incidência pequena nas provas. Mas tem algumas coisas que às vezes eles perguntam, se você não leu. Por exemplo, ó. Vamos pegar o artigo 2º caput lá, o primeiro. O artigo 2º caput fala assim: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo preservar, melhorar a qualidade ambiental no país, ok? Veja, se eu estou dizendo que a Política Nacional tem por objetivo preservar e melhorar, eu consigo preservar e melhorar alguma coisa se a lei piorar? Eu tenho uma lei protetiva e ela fica pior, eu consigo melhorar com lei pior? Então você vê que o princípio da proibição do retrocesso já está aí. Ele é legal antes de ser constitucional, porque essa lei é de 81. Isso aí o ministro Herman Benjamin põe todo dia nos seus julgados. Por isto que os recursos que eu faço, quando eu falo de proibição do retrocesso, eu não faço só para o STF, dizendo que tem fundo constitucional. Eu faço também para o STJ, dizendo que tem fundo legal. Outra coisa, outro dia caiu numa prova se essa história do meio ambiente estar ligada à dignidade humana era uma construção da Constituição. Aí 98% disseram que sim. Continua lendo o 2º caput. Visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e proteger a dignidade da vida humana. Ah, então quem falou em meio ambiente e dignidade foi essa lei. Então a Constituição copiou isso, a Constituição copiou essa lei. Por isso que essa lei foi recepcionada pela Constituição. Tudo que você encontra na Constituição já estava aqui. Por isso que ela é recepcionada. Então, veja, tem hora que não cai, mas cai. A incidência é pequena, mas eles perguntam coisas como isso. Aí, quando você vai nos objetivos específicos, que é o artigo 4º, incisos 1º a 7, olha o que diz o artigo 7º do artigo 4º. Cabe impor ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados, e ao usuário contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Quando eu te dei aquelas aulas de princípios, lembra? Do direito ambiental, eu não falei de poluidor pagador e usuário pagador? Então, além de ser princípio, é um objetivo específico da política. Ó. Então, outro dia que eu numa prova, se o poluidor pagador e o usuário pagador era só princípio, só objetivo, as duas coisas ou nenhuma delas? Você fala, puxa vida, princípio mas eu não lembro se é objetivo específico. É objetivo específico que está no artigo 4º. Então, às vezes, eles perguntam essas loucuras para você. Então, como eu disse, a incidência é pequena, mas de vez em quando eles colocam nas provas preambulares para você. Eu estudei princípios de direito ambiental com você, mas existem princípios só da Política Nacional de Meio Ambiente, hein? São esses daqui. Então, tem hora que eles loucamente perguntam, princípios da política, pelo amor de Deus. Então, se quiser complicar na prova, complica. Agora, isso aqui incidência pequena. O que cai bastante, eu vou pôr em vermelho. 4. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Isto aqui cai muito. Artigo 9º, incisos 1º a 13. Então, pessoal, eles têm uma predileção por esse artigo. Pessoal que faz prova, eles adoram perguntar. São instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, temos 13 incisos e eles colocam lá. Só que eles têm misturado, chamar a tua atenção, eles têm misturado um pouco com os instrumentos da política urbana. Esse é o problema. Que estão lá no artigo, esses instrumentos da política urbana estão no artigo 4º do Estatuto da Cidade. Muita atenção com isso. Porque aqui são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E eu tenho, lá no artigo 4º do Estatuto da Cidade, os instrumentos de política urbana. Então tem hora que ele faz o quê? Ele vai misturando.
Porque tem alguns que estão aqui e estão lá. E a maioria não. Então fique de olho, pessoal. Eles têm colocado na prova, eles misturam os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente com instrumentos de política urbana. Então é bom dar uma olhadinha nesse artigo 9º. A incidência é muito grande. Outra coisa que você não pode viver sem as definições do artigo 3º. O artigo 3º da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, pessoal, sempre vai... Olha, mesmo que não caia, você não pode dispensar. Porque, veja, no inciso 1º do artigo 3º eu tenho a definição do que é meio ambiente. No inciso 2º eu tenho a definição do que é degradação ambiental. No inciso 3º eu tenho a definição de poluição no direito brasileiro. No inciso 4º, que é o poluidor. Então, no inciso 1º, definição de meio ambiente. No inciso 2, degradação ambiental. 3, poluição. 4, poluidor. E no inciso 5º, quais são os recursos ambientais. Bom, primeiro que eles colocam isso na tua prova. Segundo que você vai conviver com essas definições o resto do planeta, o resto da vida. Por exemplo, o que é poluidor? Ué, não tem outro lugar, só tem aqui. Poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, causador direto ou indireto de uma degradação ambiental. Não tem outro lugar. Então, quando eu chegar lá na aula de responsabilidade civil, eu vou falar para você quem é que deve ser responsável civilmente pela degradação ambiental. É o poluidor. Qual é a definição? 3º, inciso 4º. Vou voltar aqui. Quando eu for falar para você de poluição no direito brasileiro, está aqui, ó, poluição é isso aqui, ó. São 5 alíneas. Percebe? Então, essas definições você tem que guardar. Principalmente o inciso 1º, 3º e o 4º. Por quê? Porque são os que mais você usa. Então isso aqui eu estou colocando em vermelho para você dar importância. Beleza até aí? Leia com carinho. Então, instrumentos da política nacional. Olha, eu vou falar para você, de cada 4 concursos no Brasil, 1 pede, hein? Olha a incidência. Definições do artigo 3º dessa lei. Outra coisa que toda prova tem, o tal do CISNAMA. Eles adoram perguntar isso aqui, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Por que CISNAMA? Porque eu falei para você, esta lei 6938/81, ela criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ela criou um Sistema Nacional de Proteção Ambiental. Então a definição, o que é o CISNAMA, está no artigo 6º da lei. Então diz a lei que o CISNAMA é formado por todos os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais, mais as fundações públicas que tutelam o meio ambiente no país. Então, todos os órgãos e entidades, federais, estaduais, distritais e municipais, bem como as fundações públicas, que são responsáveis pelo meio ambiente no país, esse conjunto forma o CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Você fala, bom, mas então o CISNAMA é um órgão. Não, não é. Tem personalidade jurídica? Não tem. Bom, então que raio que é o CISNAMA? Então, pessoal, o CISNAMA é um sistema, não é... Na verdade, é uma rede formada por todos esses órgãos e entidades. Ele próprio não é um órgão, nem tem personalidade jurídica. Você fala, mas alguém tem que gerir esse órgão, né? Tem que ter alguém que fique no comando. Bom, então vamos ver. O artigo 6º, inciso 1º. Então, o artigo 6º, inciso 1º, ele fala assim para você, olha aí, ó. O órgão superior é o Conselho de Governo.
Então, o órgão superior é o Conselho de Governo. Então, olha o que está escrito na lei, né? O órgão superior é o Conselho de Governo, que tem a função de assessorar a Presidência da República na formulação da política nacional de meio ambiente. Vamos ser honestos aqui, né? Não estou falando apenas dessa presidência. Qual é o presidente da República do Brasil até hoje que formulou política ambiental no país? Me diga. Nenhum. Então, na verdade, nunca existiu. A gente só fala em meio ambiente, você vê nas campanhas, depois esquece. Inclusive, quando o país está mal economicamente, quem é que vai pensar em meio ambiente? Tanto isso é verdade, pessoal, que sabe esse Conselho de Governo quando ele foi criado? Em 2003. Imagine. Quem criou foi o Lula. Então, você sabia que ele não existiu, esse Conselho de Governo, até 2003? Quem criou foi o Lula. Então, quando o Lula ele assumiu, né, a presidência, ele instituiu os órgãos de apoio à presidência. E um deles é o Conselho de Governo. Então, isso não existiu até o governo Lula. E essa lei de quando ela é, gente? É de 81. Então, eu pergunto, quem é que fez o papel do Conselho de Governo se não existiu o Conselho de Governo? Então, na verdade, quem fez o papel foi o CONAMA, que é o segundo aqui, ó, pessoal. O CONAMA, ele está nesta ordem aqui, na lei, consta como órgão consultivo e deliberativo. Então, na verdade, o CONAMA, ele foi ideado pelo seguinte, ele seria o órgão consultivo e deliberativo, ele ajudaria o Conselho de Governo a estabelecer as metas e tal, e o Conselho de Governo, então, seria o órgão de assessoramento da Presidência da República. Entendeu como é que está montado? Só que, como não tinha Conselho de Governo, quem que assumiu o comando desse sistema? O CONAMA. Aí vem uma pergunta. O que eu respondo na prova? Porque a partir de 2003 o Conselho de Governo apareceu. Então você acredita em mim, né? O que você acha que o Conselho de Governo fez nesses últimos 13 anos? Nada. Portanto, pessoal, o duro é isso. Você tem isto na lei e na realidade, então você tem uma estrutura legislativa e uma estrutura real. A estrutura legislativa que você vai responder na tua prova é essa. Quem manda é o Conselho de Governo e o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo. Que se você não responder assim, você vai errar a questão. Lembre-se que a prova preambular é feita do quê? De cópia do quê? De lei. Então, responda assim. Aí se você tiver no oral, mas doutor, é assim mesmo? Não, excelência, não é. Na verdade, o Conselho de Governo, ele só figura na lei como órgão superior. Quem faz esse papel e faz até hoje é o CONAMA. Por isso que a nossa vida ambiental é feita de resoluções CONAMA. Então, ele que acaba ditando a política nacional. Aí diz lá que o órgão central é o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos executores desse sistema é o IBAMA. Então, cuidado, pessoal, esse é o principal órgão na esfera federal. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Só que o Instituto Chico Mendes, pessoal, ele tem uma atuação bem restritiva, bem restrita, né? Pois nós vamos ver, o Instituto Chico Mendes, ele só funciona à frente quando é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, na verdade, o grande órgão ambiental federal é o que faz licenciamento, é o que autua, é o IBAMA. Então, o IBAMA é o órgão principal. Se perguntarem para você, quem é o que tem poder de polícia na esfera federal? IBAMA. Pronto, está aí. Então aqui é o Ministério do Meio Ambiente, né? Aqui no meio. Então, pessoal, para a gente finalizar, esse é o CISNAMA. Eu tenho o Conselho de Governo como órgão superior, CONAMA como órgão consultivo e deliberativo, Ministério do Meio Ambiente como órgão central e os órgãos executores, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Mas como eu falei para você, o Conselho de Governo só foi criado em 2003, o CONAMA que estava à frente e permaneceu à frente. Então eu tenho uma estrutura
legal e uma estrutura real, como eu estou colocando para você. Na prova, responda de acordo com a lei. Por isso que eu acho importante você ler o artigo 8º, que fala o que o CONAMA faz na vida. Então, o artigo 8º, pessoal, ele diz para você as competências do CONAMA. Artigo 8º dessa lei 6938/81. E eu quero que você leia mesmo, porque é o que cai, os incisos 1º, 6º e 7º, é isso. Lendo esses, não vai ter erro. Então, CONAMA, incisos 1º, 6º e 7º. Então, vamos ler? O que diz o inciso 1º do artigo 8º? Ele fala que compete ao CONAMA estabelecer normas e critérios para o licenciamento ambiental. Ele fez isso com uma resolução, a resolução CONAMA 23797, que a gente usa até hoje, vamos usar na próxima aula, aula de licenciamento. Então, o CONAMA, pelo artigo 8º, inciso 1º, tem a missão de estabelecer normas e critérios para o licenciamento. Ele fez. No inciso 6º, fala estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle de poluição por veículos automotores, embarcações e aeronaves. Isso aqui ele está falhando, pessoal, porque ele apenas regrou veículos automotores. Então, o CONAMA não cumpriu ainda todo esse inciso 6º, porque nós não temos regramento para embarcações e aeronaves no país. É uma lástima, claro que é. Porque eu tenho países da Europa que eles estabelecem os padrões de poluição por aviões. Então, aviões poluentes não entram no espaço aéreo de alguns países. E o nosso não tem controle. Então, há uma necessidade urgente, pelo menos já quanto a aeronaves, eu regrar. Por quê? Porque se uma companhia aérea não tem nenhum regramento a obedecer, ela pode mandar o avião mais poluente para cá. E a poluição de avião, puxa vida. Teve um colega que fez um inquérito civil, vá ver uma decolagem de um jato e um pouso equivale a 10 mil carros. É um negócio impressionante a poluição que eles causam. Bom, você tem uma ideia quanto que hoje a aviação aérea mundial, quanto que ela contribui com o efeito estufa, os gases de efeito estufa, não? Tem ideia? 2,5%. E no ano 2025 a 2030 chegará a 8%, porque o mundo inteiro vai voar. Então, daqui a 9 anos a 15 anos, a aviação aérea mundial contribuirá com quase 10% do efeito estufa. Por isso que eles estão nessa loucura de fazerem aviões menos poluentes e aviões maiores, carregar mais gente para diminuir o grau de poluição. Por quê? Porque vai ficar caro voar. Porque o mundo vai cobrar. Isso vai ser automático. Lembra, você não usa o espaço aéreo, você não está ganhando dinheiro, você tem que devolver algo. Como é que chama isso? Usuário pagador. Isso não vai ter dúvida. Ninguém vai falar, ninguém vai fazer sumir a empresa aérea do mundo, né? As empresas aéreas não sumirão, mas elas terão que pagar pelo dano ambiental. Imagine 10% do efeito estufa daqui 10 anos. Então o mundo se prepara para voar muito. E a gente se prepara para um efeito estufa maior. E nós não temos até hoje uma legislação regrando esse efeito poluente da aviação aérea dentro do Brasil. E o Brasil tem um problema sério, né? Quando você vem da Europa, você faz, contorna a África. Quando você entra no espaço aéreo brasileiro, se você vem até São Paulo e Rio, e a maioria dos voos, faz esse trajeto, são 3.000 quilômetros jogando poluente. Então, 3.000 para entrar, 3.000 para sair.
Se você vem da América do Norte, você faz lá o Golfo do México, quando você entra no espaço aéreo brasileiro, são 3.000 quilômetros até São Paulo, 3.000 voltar. Ou seja, os aviões voam muito dentro do país, porque a maioria dos voos vem bem na parte de baixo do país. Você entendeu? Então não é apenas o pouso e decolagem, é o tanto que permanece jogando poluente na atmosfera brasileira. Aí o colega entrou com 36 ações contra 36 companhias aéreas. Sabe o que ele pediu? Que as empresas aéreas adquiram áreas no Brasil e ao final do ano façam a compensação. Quanto eu joguei de poluente, tem que plantar a árvore correspondente. E as ações estão correndo, só que foram para a Justiça Federal, porque a ANAC manifestou interesse. E você sabe que quando uma autarquia federal manifesta interesse, então foi embora, né? Eu dei parecer em 10 casos, né? Eram 36, 12. Foram 3 colegas, eu 12, outro 12 e outro 12. Então eu tive todos esses casos na mão. Queria que você visse a poluição que um avião causa. É um negócio estrondoso. E nós não temos legislação. Agora parece que eles vão fazer a legislação. O colega ficou chateado porque as ações foram embora da Justiça Estadual para a Federal. Eu falei, mas você queria regrar. Talvez saia o regramento. E aí você sabe, aí você percebe por que voar para Londres é caríssimo. Alguém já voou para Londres? É melhor ir para Paris, que é metade do preço, e cruzar com o Eurotrem, fica metade do preço. Sabe por quê? Londres cobra tudo. Até o respirar seu dentro do avião ele cobra. Por isso que é caro descer lá. Londres é caríssimo. Por quê? Porque já é um país preparado para isso, ó. Vai voar em Londres para você ver se é barato. Então o espaço aéreo é caro. E o espaço aéreo francês é mais barato. Então é melhor você fazer França ou Madrid e faz por trem. Talvez vai ficar metade. Não vou dizer que é só isso, mas parte desse custo vai ver que é por conta do ambiental. Maravilha isso? Então o Brasil não tem. Nós temos apenas resoluções CONAMA para veículos automotores, né? E tem até um programa brasileiro que você deve estar acompanhando. Existe um programa brasileiro que vai até 2017, é o Regime Automotivo do Brasil, que está sendo até contestado na OMC. Então, por que as empresas montadoras vieram para o Brasil? As grandes, BMW e tal, por quê? Então, porque em 2012 nós soltamos um programa automotivo, que vale por 5 anos, até 2017, onde está lá colocado que se a empresa se instalar aqui, usar um tanto por cento, não lembro exatamente, de componente nacional, e nesses 5 anos desenvolver carro menos poluente, ela vai ter diminuição de IPI. Como é que chama mesmo? Faça algo para o meio ambiente, eu te dou algo em troca. Protetor ou provedor recebedor. Então, este regime automotivo que existe no país, ele está sendo agora questionado na OMC. O Brasil foi denunciado na OMC pelos países cujas montadoras não montaram aqui, dizendo que há um sistema protetivo que alija outros países e outras montadoras. Então há uma concorrência desleal e essas coisas todas da OMC. O Brasil está denunciado, ele está fazendo a sua defesa, dizendo que é em benefício de meio ambiente, que é um direito fundamental e coisa e tal. Mas é interessante. Então acaba em 2017, mas o Brasil vai ter que renovar. E nós estamos denunciados na OMC. Todo dia eu estava vendo lá a defesa que o Brasil estava fazendo, e a defesa é bem apoiada em meio ambiente, dizendo, olha, eu estou abrindo oportunidade para todas. Qualquer uma que venha tem isso. Então, na verdade, eu não estou impedindo a vinda das empresas, eu apenas estou regrando para que haja um meio ambiente, e aí está dizendo que esse acordo de Paris vai exigir dos países que adotem medidas. Pode ser que escapemos. Não sei se você gosta dessa área, eu sou apaixonado por tudo isso, e a gente tem que ler tudo isso, senão você não entende como é que as coisas acontecem, né? Beleza? Então procure o regime automotivo do Brasil e coloque no Google e dê uma olhadinha. Tem decretos todos do governo federal estabelecendo quais são as reduções e tal. Por isso, não pense você que as grandes montadoras vieram aqui por causa do Cristo Redentor de braços abertos. Não. Vieram
Porque sabe quanto a gente estava vendendo de carro há 4 anos atrás? Nós estávamos na frente da Alemanha. Nós éramos o 4º maior país no mundo adquirindo carros. E aí todo mundo enlouqueceu no mundo, né? Lá vende, então. Agora lá não vende, né? Então o pessoal está amargando aí uma dificuldade tremenda. É que são grandes, né? BMW, tem umas grandes. Estava vendo ontem que o aeroporto de São Paulo, não sei se você viu, 6 lojas já fecharam. Por quê? Porque caiu voos, né, internacionais, caíram, barbaridade. Então nós estamos vivendo um momento difícil. Isso não é bom para ninguém. Guarde isso no seu coração. Eu preciso ter economia forte. Sabe por quê? Economia forte, os produtos têm qualidade, empresas aéreas têm dinheiro para fazer bastante manutenção e eu tenho políticas sociais. Quando falta dinheiro, tudo isso começa a diminuir. Não é bom para ninguém. Esperemos que a gente supere isso rapidamente. Pensamento positivo e firme, temos que superar, né? Superar essas coisas para voltar a crescer. Precisamos crescer. Senão acaba com o concurso público, acaba tudo. Olha, todo mundo sofre. Então, na verdade, a economia ela tem que estar bombando, né? E com isso, as políticas públicas elas se mantêm. Guarde isso sempre no seu coração. E, finalmente, pessoal, o inciso 7. O inciso 7º, ele fala que cabe ao CONAMA, aí não mais privativamente, estabelecer normas, critérios e padrões ambientais para os outros recursos ambientais. Quais são os outros recursos ambientais? Aí você tem que olhar aqui, não falei para você? Aí você tem que olhar aqui. Por isso que você tem que ir lá no artigo 3º, quais são os outros recursos ambientais? Atmosfera, água, mar territorial, solo, subsolo, fauna, flora. Então, pessoal, a única competência que é privativa para o CONAMA é estabelecer normas e padrões para veículos automotores, embarcações e aeronaves. O restante, ele não tem a competência privativa. É aqui que entra o artigo 6º, parágrafos 1º e 2º dessa lei, dizendo: os estados podem legislar respeitando a lei federal, e o parágrafo 2º diz: e os municípios também respeitando a federal e estadual. Que é a aula que eu te dei hoje no começo. Aí você vê, tudo está ligadinho aqui, ó. O que eu te dei hoje? Não falei isso aqui, ó? Aqui, ó. Ó. Saiu lá a norma do CONAMA, é a norma federal. Aí, se o Estado ele for falar a respeito, ele cai aqui, ó. Os estados podem legislar suplementarmente respeitando a lei federal. E os municípios têm que respeitar a federal e a estadual, ó. Então, na verdade, isso aqui está no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º. Pessoal, se você quiser anotar, o regime automotivo do Brasil chama Inovar Auto. Se você colocar inovar no Google, fica mais fácil. Inovar Auto. Percebeu, então, o que o 6º ele fala? Ele fala assim, ó, 6º, parágrafo 1º. Os estados elaborarão normas supletivas e complementares e padrões ambientais, observando aqueles estabelecidos pelo CONAMA, que é a legislação federal. Parágrafo 2º. Os municípios, observando os padrões federais e estaduais, também podem elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Veja como isso aqui... Por isso que eu falo, competência, eu sei que você ficou com uma carinha triste quando eu te dei aula, né? Você tem ódio de competência, mas sem isso você não sobrevive. Porque a hora que ele perguntar na tua prova, tá bom, doutor, o município pode regrar isso ou não? Ele pergunta. O que o município pode regrar de tudo isso aqui que está no artigo 8º? Aí você já sabe, você não vai errar. A aula de competência é importantíssima, não tem jeito. Eu não gosto. Adore. Dá um jeito. Não tem outra maneira. Bem, continuando. Até agora nós vimos política nacional do meio ambiente. Eu disse para você que a lei federal ela é um modelo para os estados. Então, cada estado produz a sua política estadual do meio ambiente. Aqui em São Paulo, a política está... Vou pedir aqui permissão para os nossos alunos
para colocar rapidinho o do São Paulo. Depois você tem que procurar o seu. Aqui em São Paulo, a política estadual está na Constituição Estadual de São Paulo, nos artigos 191 a 204. Especificamente no artigo 193 da Constituição. Olha o que diz o artigo 193 da Constituição. O Estado, mediante lei, inciso 1º, proporá uma política estadual de proteção ao meio ambiente. Então aqui nós começamos na Constituição. Então nós criamos o SISEMA. O que é SISEMA? SISNAMA, SISEMA, Sistema Estadual do Meio Ambiente. Que em São Paulo chama SEAQUA. A sigla é SEAQUA. Você fala, mas de onde veio esse tal de SEAQUA? Então, lê o artigo 193 da Constituição, que ele fala, o Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental. Sistema de administração da qualidade ambiental. Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental. Eles usaram a sigla SEAQUA. E qual é a lei estadual que instaurou esse sistema? A Lei Estadual 9.509/97. Cada estado brasileiro, então, cria o seu Sistema Estadual do Meio Ambiente. Em São Paulo, a sigla é SEAQUA. No estado do Rio de Janeiro, eu dei aula semana passada para eles, querido estado do Rio. Olha aqui, eles falam apenas em... o governo do estado do Rio de Janeiro, pela lei de 2007, criou o INEA, que com a função de executar a política estadual do meio ambiente. Então, no Rio de Janeiro, ele só fala do órgão, que é o INEA, mas não colocaram uma sigla específica. Fala só sistema estadual, uma política estadual, ambiental estadual, ok? Então, veja, estou dando aqui São Paulo. São Paulo, a Constituição diz que nós vamos, então, instaurar uma política estadual. O sistema estadual que nós denominamos SEAQUA, uma sigla só, está aqui na Lei Estadual 9.509, e aí eu tenho que observar, o sistema federal, qual é a mesma sequência? SISNAMA, CONAMA, porque na verdade é ele que comanda, e IBAMA, não é assim? Aqui nós seguimos a mesma ordem. Tem o CONSEMA, cada estado tem o seu Conselho Estadual do Meio Ambiente, que aqui em São Paulo está regrado pela Lei Estadual 13.504, de 2000, 13.507, perdão. 13.507 de 2009, e o nosso órgão ambiental federal é o IBAMA, o nosso é a CETESB. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, criada pela Lei Estadual 118 de 73 e agora reformulada pela Lei Estadual 13.542 de 2009. Então, veja, pessoal, quem vem prestar concurso em São Paulo, o que tem que fazer? Dá uma lidinha na nossa Constituição, pega essa Lei Estadual 9.509/97, vai ver lá que eu tenho um Sistema Estadual do Meio Ambiente, o Conselho, eu quero que você vai guardando, SISNAMA, SISEMA, CONAMA, CONSEMA, IBAMA, CETESB. É assim no país inteiro? No país inteiro. Só que chega no Rio, por exemplo, Rio de Janeiro, SISEMA, só que eles não chamam de CONSEMA, eles chamam de CONEMA. Então aqui, em vez de ser Conselho Estadual, Conselho, eles tiraram o S, chama CONEMA, só isso. Mas é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. E onde é CETESB no Rio é o INEA. Aí você vai para o Paraná, que eu fui promotor no Paraná. Querido Paraná, agradeço aí, foi o concurso que eu passei aí, fiquei bastante tempo, Londrina, fiquei em Curitiba, que é um show. Então você chega lá no Paraná, é o sistema estadual,
é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, aí quando você chega lá embaixo é o IAP. Então, quando você vai prestar um concurso fora, principalmente o estadual, você tem que saber. E eu sei que eu estourei o prazo, mas só para eu não voltar nisso aqui. E aí, os municípios estão criando as políticas municipais do meio ambiente. Por exemplo, aqui em São Paulo, sabe onde está essa política estadual do meio ambiente? Está na Lei Orgânica do município de São Paulo, no artigo 181. Então, o que o município vai instaurar? O sistema, o quê? Municipal do meio ambiente, é o SISMUMA. Cada um tem que fazer o Conselho Municipal do Meio Ambiente e em São Paulo o órgão é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Pronto. Todos os municípios brasileiros têm? E foi aquela aula que eu te dei. Eu falei quantos municípios no Brasil, no máximo eu tenho isso aqui? 300 ou 400. Então, isto aqui ainda não existe, né? Só os grandes municípios e alguns médios é que têm um sistema instaurado de proteção ao meio ambiente. E os que não têm não podem fiscalizar nem licenciar, gente. Porque sem isto aqui, ó, se eu não tiver o Conselho Municipal de Meio Ambiente e não tiver um órgão qualificado, não pode licenciar. Não há licenciamento municipal sem isso aqui. Leia que na aula que vem eu falo de novo, o artigo 15.2 da Lei Complementar 140/2011. Então não pense que eu estou colocando isso aqui apenas para enfeite, hein? Eu não estou colocando só para enfeite. A Lei Complementar 140/2011, no 15.2, diz: se o município não tiver Conselho Municipal do Meio Ambiente ou órgão municipal capacitado, o Estado supletivamente licencia para ele. Então, sem isto, eu não tenho licenciamento. Então, isso aqui não é enfeite. E poucos municípios têm essa estrutura. Então, vamos lá para fechar? Olha aqui comigo, ó. Quando você pensar, Política Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA, CONAMA, IBAMA. Política Estadual, CISEMA, CONSEMA, e aí o órgão estadual. Política Municipal, SISMUMA, COMUMA e o órgão municipal. E aí você tem, então, as três esferas trabalhando todas ao mesmo tempo. E os órgãos ambientais, federal, estadual, municipal, podem fiscalizar todos ao mesmo tempo. Se forem infrações diferentes, o cara responde por todas. Se for a mesma infração, quem deu a licença ou autorização deve. Quem não deu, pode. E se todos fizerem, prevalece qual? A do órgão que deu a licença ou autorização. Deu para melhorar agora um pouco? Essa é a estrutura funcionando no nosso país. Beleza? Próxima aula a gente volta.